E começando então o nosso quarto ou terceiro? Quarto episódio, né? Não sei. Quarto episódio do nosso Papo de Outro Mundo. E hoje temos um convidado aí especial. Mas antes disso, quero primeiro dizer, né, sejam muito bem-vindos todos vocês ao podcast mais comentado do YouTube e da internet brasileira, o Papo de Outro Mundo. Podcast da Três Mundos Estratégia Criativa, que a gente fala de branding, estratégia, posicionamento e tudo que uma empresa precisa para construir uma marca forte que se vende e conecta com o público que ela quer vender. Hoje temos aqui um papo diferenciado, porque hoje a gente vai falar, obviamente, de marcas, de brand, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho numa coisa que é base para as empresas, que é gestão financeira, dinheiros, que é como diz o nosso convidado, e eu sei que ele vai falar sobre isso depois, o caixa rei. Mas antes disso, vamos falar então desse jovem rapaz de 36 anos, administrador de empresas pelo Mackenzie em São Paulo, abriu a primeira empresa há 11 anos, ele já teve um negócio de roupas, de alimentação e foi sócio de uma empresa de reformas e construção. Um financista, sonhador e entusiasta da comunicação, tornou em missão de sua nova empreitada transmitir o conhecimento que tem para quem deseja empreender. É um guitarrista, cachorreiro, apaixonado por automobilismo e companheiro da Maristela e o papai da Sofia. Então, seja muito bem-vindo, Diogo da DM. A primeira pergunta que não quer calar, eu acho que ele falou assim, ó, abriu a primeira empresa há 11 anos. Na realidade não era abriu a primeira empresa com 11 anos, porque o tanto de coisa que tu já fez, eu acho que tu começou tão cedo, né? Cara, eu acho que o desejo deve ter nascido mais ou menos nessa época. Teve uma limonada ali, uma banquinha de limonada na história. Eu não coloquei aí na descrição, mas no colégio, nossa, inclusive, Letícia, se você estiver escutando isso, eu espero que sim, desculpa. Eu tinha uma namorada na época e aí a gente vendia bolo de cenoura na escola. Eu acho que essa foi, inclusive, a minha primeira empreitada, cara, da vida. E eu tinha 12 para 13 anos. Sucesso, né? Bolo de cenoura, quem não Sucesso. gosta. Era uma exploração da minha namorada na época, porque eu não fazia nada, ela fazia tudo e a gente dividia dinheiro. Né? Rapazes, obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, da gente conseguir bater esse papo. Vocês sabem que eu sou fã do trabalho de vocês. Eu tenho muito a aprender. Eu acho que o Ronei fez uma introdução ali muito legal em relação a conexões. E essa oportunidade para mim também, além de poder falar sobre a DM, falar com vocês, conhecer mais sobre a história de vocês, aprender com vocês, porque isso também faz parte da forma como eu gosto de trabalhar, que é trocando informações. E tu é um comunicador nato, né, meu amigo? Nato eu não sei, mas eu estou me desenvolvendo. É algo que eu gosto muito, mas, cara, eu não estou nem perto do que vocês fazem ainda. Que isso, pai. A pessoa que vai sozinho pro front do podcast não tá perto. Verdade. E ele disse assim, né, eu vim aqui pra aprender você, realmente, porque a gente vai te sugar, a gente quer aprender contigo. Olha, vamos ver quem é que batalha melhor aqui, né? O nosso financeiro atualmente, cara, tá muito bem encaminhado, modéstia à parte do parabéns, mas eu acho que é um tema que, por mais que tu saiba tudo, no fim, às vezes tu também não sabe nada. Então, eu acho que, independente de quanto a pessoa entende, ou independente de quanto ela acha que sabe, sempre dá pra melhorar alguma coisa. Sim. Antes de começar, eu só queria falar uma coisa, que não só como comunicador, mas tu é o cara que mais inventa nomes legais pras empresas. Porque, cara, na moral, uma empresa de reforma chamada Pronto, tipo, Pronto, e agora tu abre uma empresa chamada ADM. Pô, velho. Tem vaga de naming pra trabalhar aqui? Ele chegou 2 horas mais cedo, eu já ia dizer que eu ia contratar ele. Lógico! Eu falei que eu trabalharia aqui só por causa do sofá, então eu acho que a gente eu acho que vai dar negócio. Então, Diogo, fala pra gente, né? A gente no decorrer da conversa vai falar um pouquinho sobre todas as suas empreitadas aí. Mas conta um pouquinho sobre a ADM, que é a empreitada atual que tu tá tendo agora, e fala um pouquinho de onde surgiu essa ideia, principalmente de onde que tu conseguiu fazer esse nome tão legal, que é a ADM, que eu acho animal. E vai estar escrito ali na tela que vocês vão entender o que eu tô falando, né? Porque parece que eu tô falando só ADM, né? Mas conta pra gente de onde que veio essa ideia, como surgiu. Cara, essa é um desejo antigo, né? Que eu vim amadurecendo durante alguns anos. E aí, a minha última experiência enquanto sócio da Pronto Engenharia, e aqui eu já tenho que fazer uma
dar os méritos. A Pronto não foi uma marca minha. A Pronto é uma marca do Alexandre, que era meu sócio. E eu também acho o nome sensacional. Cara, é muito bom. Porque, cara, tem tudo a ver com o que a gente fazia lá, então, enfim. Mas é um naming também é uma parada que eu gosto muito. Eu sempre tive a ideia, depois que eu me formei em administração, que eu decidi, cara, eu vou empreender, é isso que eu quero fazer. Eu tinha a ideia de alguma forma, pegar tudo o que eu fui aprendendo, por ter começado muito cedo e errado muito. Cara, eu preciso ajudar outras pessoas, porque eu sei que muita gente poderia ir muito mais além, outros tantos negócios poderiam prosperar, se alguém chegasse e dissesse para eles, cara, aqui é cilada, aqui é boa, aqui é cilada, aqui é boa. E essa vontade, ela não estava muito clara na minha mente ainda, né? Eu não tinha o desenho do que seria a ADM há algum tempo atrás. E isso veio amadurecendo, eu acho que essa é a melhor definição, quando eu fui sócio durante os últimos 4 anos da Pronto. Porque foi um laboratório, foi muito mais do que isso, mas para mim foi um laboratório pessoalmente, porque, cara, a gente pegou uma empresa que era uma ideia. A Pronto ela já existia quando eu entrei, ela tinha 1 ano aproximadamente, só que ela não tinha uma estrutura de gestão pronta, né? E foi exatamente esse o meu papel nos 4 anos que eu fui sócio da Pronto. E aí eu recebi o convite do Eduardo e do Alexandre para estruturar essa empresa administrativamente. E este foi o melhor laboratório, e depois de um tempo e de muita terapia, para perceber que eu poderia ter para o que viria a ser a metodologia da ADM hoje em dia. Porque a gente teve que passar por tudo, literalmente tudo, e ainda outros tantos desafios, né, virão na vida deles, que hoje seguem com a Pronto, mas como a gente não tinha nada e a gente fez uma expansão muito grande da empresa, a gente teve que aprender tudo. Lidar com pessoas, lidar com financeiro, lidar com contabilidade, com jurídico, que era uma coisa nova. Eu nunca tinha tido uma experiência que fosse necessário ter um jurídico próximo. Eu sempre soube que era, porque eu aprendi que precisava. Sim. Mas lá eu aprendi que não é só, eu sei que eu tenho um advogado. Não, cara. Faça consultas rotineiras. Mantenha o seu advogado próximo para você saber se você está ou não fazendo a coisa certa. Isso para nós ali foi muito, muito importante para a gente seguir um caminho. Enfim, então a gente conseguiu atingir um padrão de gestão. Eu fico muito feliz porque eu me sinto responsável, obviamente por parte, 33,33% deste filho é meu. A gente conseguiu construir uma estrutura administrativa na Pronto e na Antera, hoje é um grupo, não é mais só uma empresa, que funciona e que foi testado na prática. Essa é a melhor parte. Eu consegui trazer tudo aquilo que eu aprendi na teoria da administração, do que eu gosto de fazer, e falar, cara, eu vou testar. É a minha empresa, eu vou testar. E deu certo. Eu falei, cara, então isso deu muita coragem para no momento que eu decidi abrir a ADM, falar, cara, eu tenho uma metodologia. Eu sei que se eu aplicar isso aqui que eu consigo fazer, a empresa terá resultados. Em diversas áreas, não só finanças, mas essa é a principal e é onde todo mundo começa. Mas, claro, para o comercial, a gente teve que criar um setor comercial. Eu não sou especialista em setor comercial, eu tenho conhecimento. E a gente contratou pessoas muito gabaritadas para fazer isso. E aí eu pude aprender com essas pessoas. Cara, então, uma coisa é tu ler um livro de spin selling, de captação de leads, de funil de vendas, coisas que eu sei, mas outra coisa é você chegar com um cara que já está há 20, 25 anos trabalhando com isso. Tipo, a sensibilidade que esses profissionais têm para tratar desses assuntos é completamente diferente. E aí, cara, eu vou aprendendo aqui, ó. Na prática, a teoria é outra, né? Exatamente. Aqui eu tenho coisa para aprender, E aí, organizei todas essas minhas ideias. Eu vendi a minha parte na Pronto, eles continuam, são meus amigos, serão sempre, são pessoas que eu serei eternamente grato. Mas eu queria dar sequência a essa minha vontade de criar uma empresa que prestasse serviço de gestão empresarial para empresários. E aí veio a ADM. Eu não sabia que nome eu ia dar, e aí a história é até um pouco curiosa, porque
O meu nome é Diogo Cruz Matsumoto. Meu nome é do RG. É Diogo Cruz Matsumoto. Só que a minha filha, por exemplo, é Sofia Medeiros de Oliveira Matsumoto. Chique, né? Chique. Matsumoto é massa. O Oliveira, ele foi... A minha mãe tirou o Oliveira, que é o nome dela, do meu nome e do meu irmão. Então nós somos os únicos da família que não tem o Oliveira no nome. E eu nunca aceitei isso. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou usar o Oliveira mesmo não estando nos meus documentos, e depois eu vou providenciar a atualização, porque eu quero o Oliveira no meu nome. E aí eu tava com um nome de tipo D-O-M, Diogo Oliveira Matsumoto, só que aí ficou Dom. E aí, só que Dom tem o restaurante do Alex Atala, Dom tem uma porção de coisas. Criamos uma marca assim também. Acho que é uma chamada Dom. E eu achei que ia ficar um pouco pretencioso da minha parte se um consultor se desse o nome de Dom, tipo assim, um cara que veio iluminar. Vê que sou o melhor. Cara, eu tenho o Dom. Já tinha uma preocupação de branding aí, né? Sim, total. Já tinha um caminho ali. Total. O que fazer e o que não fazer, né? Total. Boa. Então, eu comecei por aí. Eu sabia que eu queria usar siglas, né? E aí eu fui colocando, literalmente, abri o meu computador e fui colocando nomes ali, abreviações. E aí, cara, eu não gostei de absolutamente nada. Tipo, tudo ficava ou muito piegas ou muito pretencioso, assim. Não... Sim. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu escrevi ADM, A-D-I-M, né? E fiquei olhando, o que vem de ADM? E aí, cara, eu falei, cara, mas e se eu escrevesse ADM sem ser a sigla? Se eu escrevesse a palavra? Porque as pessoas vão falar a palavra da mesma forma como elas falam a sigla. E esse foi a sacada. Então, a marca ADM veio dizer, eu falei, cara, lógico, porque aí eu uso as letras, que são as siglas da ADM, que significa administração, significa administrador, tem tudo a ver com o que eu quero que as pessoas entendam da minha marca e do que eu faço. E mesmo assim, no som, vai ficar uma palavra muito comum. Você fala ADM em algum momento da sua vida, em algum momento do seu dia, você fala essa palavra ADM. Então eu achei que teve tudo a ver e aí ficou. Cara, realmente assim, ó, porque quando eu li, eu ainda li assim, ADM, porra, filho da porra, ele meteu essa! Não, linka muito com o que tu falou no início de trazer uma nova visão para tornar os sonhos possíveis na prática, né? E a gente sabe que eu passo bastante por isso aqui dentro da empresa. A gestão, mano. Eu tenho duas frases, vou compartilhar contigo, Diogo. Uma, papel e caneta salva. Porque pra mim, papel... Hoje de manhã a gente tava discutindo algumas coisas no sprint, falei pra eles, eu preciso ir pro quadro. Preciso ir pro quadro e me dar caneta, porque senão a estruturação na minha cabeça, ela fica nebulosa. Quando eu começo a planificar, as coisas vão tomando sentido, você tira o ruído, né? Coloca o que você quer e tal. Então, papel e caneta salva. E a outra é, o cotidiano mata. Tu chegou na empresa mais cedo, tu começou a fazer a tua tarefa, um cliente te ligou, deu um BO na pia do banheiro que estourou o cano, tem que comprar café porque outro cliente vai chegar depois pra uma reunião, não tem café. E tu tem que gerir isso tudo ao mesmo tempo e não surtar. Então, assim, pra mim, gestão, administração, logística são palavras que, né, estão no nosso cotidiano, mas no meu mais ainda, porque eu vivo isso e eu gosto disso. Eu gosto disso. A hora que tu vê tudo certinho, que deu tudo certo, falou assim, ó, era pra dar um monte de incêndio, não deu nenhum. Tu fica numa paz, tu fica, ó... Aquela sensação de vitória, cara. Vitória, deu. Porque aqui todo dia acontece assim, ó, a nossa pauta, ela começa o Ronei marcou, por exemplo, uma gravação com um cliente, e se ele marcou uma gravação com um cliente, ele não poderá editar determinado tipo de material. Mas aquele material tem uma... Tem que sambar, eu tenho que encaixar, porque tudo é importante. E você tem que dar um jeito pra tudo. Eu costumo dizer assim, ó, só não dá jeito pra morte. O resto, tu tem que dar jeito. E a gestão tem que entrar aí. Então, assim, sacada incrível, nome incrível. E com um propósito que tu trouxe ainda de trazer uma nova visão. Essa brincadeirinha lá traz esse senso de leve, né? Que a gestão pode ser pesadíssima, ou tu pode... A gestão é pesada, né? Esse é o problema. Tu tem que transformar ela leve, né? Sim. Porque senão... E até já fazendo esse gancho, né? O Brasil, ele é um dos países que as pessoas começam muitas empresas e elas acabam morrendo muito rápido, né? Infelizmente, é uma baita de uma realidade que a gente tem vivido. E essa semana ainda estava ouvindo algum podcast, alguém estava falando sobre isso também, sabe? Cada vez mais, o Brasil, há muitos anos atrás, era um país onde, pensando tipo, num grau de coisas que as famílias queriam. Né? Obviamente, a casa própria, um emprego fixo e tudo mais.
E de alguns anos para cá isso mudou, onde obviamente a casa própria continua sendo um sonho de todo brasileiro, mas o empreendedorismo entrou nessa lista. Sim. Algo que antes era, tipo assim, não aparecia nos 10 primeiros. Então a gente vê que a gente tem tido uma mudança muito grande no mercado, no cenário, porque as pessoas estão vendo que realmente abrir empresa é um baita de um caminho. Sim. Só que ao mesmo tempo tem o ponto de que abrir uma empresa não é o caminho mais fácil. Sim, e tem uma questão do suporte, né, cara? Assim, vamos lá, é porque são pontos estruturais, infelizmente, eu não sei se essa é a palavra correta, também não quero que ninguém se ofenda com isso, mas isso é cultural. Infelizmente o Brasil, o brasileiro, não o Brasil, mas o brasileiro em geral não tem a cultura do empreendedorismo. Isso é uma verdade doída, eu adoraria estar aqui falando o contrário, mas nós que empreendemos sabemos disso. O quanto é sofrido você justificar o valor dos nossos serviços para uma outra pessoa. Por quê? A grande maioria das pessoas ainda tem o mindset totalmente voltado ao modelo CLT, vamos dizer assim. Vou fazer o meu trabalho e vou receber o meu salário. Você entendeu? Então, a valoração de um serviço em função do tempo ou do intelecto que você depositou sobre aquilo, ela ainda não é naturalmente aceita pela grande maioria das pessoas. Só que isso vem mudando. Isso que você falou tem tudo a ver e eu uso na minha apresentação de propostas da ADM. Existe um documento que se chama Atlas do Pequeno Negócio. Um dos patrocinadores dessa pesquisa, que é nacional. E ela acontece em vários países, só que ela é nacionalizada para cada país que ela acontece. É o Sebrae. O Sebrae ele é um órgão incrível de informação e de suporte para quem quer empreender. Obviamente, não vou fazer aqui julgamento de mérito, gente que gosta, gente que não gosta, não é esse o caso. O fato é, nós temos um órgão nacional que dá suporte, pelo menos teórico, para quem não faz ideia do que é gestão, o que é empreendedorismo. O Brasil, Rony, ele se tornou um país de serviços a partir do final da década de 90. Só que essa mudança ela não foi controlada. E o que isso significa? A gente deixou de ser um país fabril industrial, onde as pessoas, a grande maioria da população economicamente ativa trabalhava prestando um CLT para alguém, e passou a abrir negócios. O MEI, que foi uma invenção do começo dos anos 2000, ajudou muito nisso. E veio crescendo, só que hoje 65% da população economicamente ativa presta um serviço. Então o Brasil se tornou um país de serviços. É óbvio que isso tem implicações diversas na economia, mas os nossos serviços hoje, o que a gente faz e como a gente decidiu fazer, muito provavelmente na época dos nossos pais seria muito difícil de acontecer, existia, mas era muito mais difícil, e não aconteceria na época dos nossos avós. Porque o Brasil não tinha essa abertura cultural, econômica, enfim, esse não é o ponto. Da mesma maneira que o Brasil virou um país de serviço, o Brasil está no ranking, infelizmente, das maiores mortalidades de CNPJ. Hoje, o tempo médio de sobrevivência de CNPJ no Brasil é de 2 anos e meio. Pô, passamos já? Passamos. Era o que tu queria ouvir. É o que eu queria ouvir. O tempo médio, parabéns, cara, isso é uma vitória, tá? Porque o tempo médio de sobrevivência desse CNPJ é de 2 anos e meio, isso é muito pouco. Porque a gente sabe que dificilmente você entra no break-even, você fica no 0 a 0 no seu negócio dentro de um ano. Só se você achou realmente um negócio fora da curva. Ou Bets, criou uma bet. Aí vai dar bora. Tigrinho, etc. Aí dá. Então, isso é muito difícil de acontecer. E aí você pergunta, então por que morreu? Por que essa empresa fechou ali em 2 anos e meio? Por que isso aconteceu? A maioria esmagadora é falta de preparo. Porque essas pessoas passaram a empreender, passaram a prestar o serviço por necessidade, não por vocação. Então, o cara que começou a fazer quentinho vendendo no bairro, a senhora que sabia fazer bolos e começou a vender bolos para complementar a renda, é a costureira que abriu uma malharia, etc. Então, são negócios muito primários, pequenos ainda. E falta maturidade. Por quê? Se você for... eu saí de uma das melhores escolas de administração, e eu não estou fazendo propaganda aqui,
porque eu sou Mackenzie São Paulo. Eu saí de uma das melhores faculdades de administração no Brasil, cara. E eu tô falando aqui, eu não tava pronto. A prova disso é porque os meus primeiros 2 negócios foram aventuras, não foram negócios. Aventuras mesmo, no sentido assim, cara, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, mas eu tinha uma arrogância jovem dentro de mim. Eu falei, não, eu sou administrador, cara, eu faço, vou fazer acontecer. Afinal de contas, eu sou Mackenzie São Paulo, porra nenhuma, eu fiz tudo errado. Não tinha ninguém para me falar que eu estava fazendo errado. Eu estava exatamente onde essas pessoas que morrem com 2 anos e meio estão ou vão estar. Não tem suporte. Não existe um lugar, infelizmente, não existia, porque agora tem ADM. Não existia um lugar onde as pessoas achariam conhecimento prático sobre gestão. Eu vou dar um exemplo rápido aqui também para não me alongar muito, mas assim, ó, todo mundo fala sobre tributos no Brasil, certo? Eu tive aula de tributos no Brasil, tanto na parte econômica, em administração, né? Tanto na parte econômica quanto na parte de direito. A gente teve uma cadeira durante 6 meses de direito tributário. Você sai dessa aula com noções sobre tributação no Brasil. Qualquer empresário, com exceção do MEI, que é muito facilitado, qualquer empresário, eu quero que um deles me diga assim, não, eu achei fácil emitir a minha primeira nota fiscal. É uma realidade, velho. Você entendeu? É o básico. Todo mundo precisa disso para formalizar um negócio. Cara, é um parto. É um parto de tiranossauro. Quando eu lembro quando eu fui gerar minha primeira nota de MEI, eu gerei uma, eu falei, deu certo, né? Mas toda vez que eu gerava, eu pensava assim, cara, mês que vem vai vir alguém me cobrar porque eu fiz cagada. Eu fiz cagada. Certeza. Alíquota tal. Falaram que era pra botar 0, não sei o que, botava. Mas tu não faz ideia do que tu tá escrevendo. Faço ideia. Isso, você entendeu? É exatamente isso. Por quê? Não existe um suporte, não existe pessoas ou empresas acompanhando esses empresários no caminho. E por quê? Por que não existe? Cara, vamos lá voltar pro exemplo que eu dei. O rapaz que começou a vender quentinha, fez marmita em casa para vender. O que esse cara tem de formação? Vamos dizer que ele tem uma formação. Ele não tem formação de gestão. Ele tem formação de culinária. Eu não conheço o curso de culinária e gastronomia, ou de panificação, mas eu acredito que não existe uma cadeira de gestão. Você entendeu? Só que quando ele se forma, ele tem a opção, ou eu vou prestar esse serviço para um padeiro, para alguém que já tem essa empresa aberta, ou eu vou fazer a minha. E na hora que ele fala, eu vou ser empresário, meu irmão, começam os, mas você sabia que? Mas você sabia que? E a gente nunca sabia que. Essa é a merda, você entendeu? E o engraçado como as pessoas, tu deu o exemplo da panificação, só que se a gente der qualquer outro tipo de nicho de mercado, onde um profissional que se formou, que sabe executar tecnicamente a operação dele, o operacional, né? Não a operação em si, mas o operacional, ele vai falar, sou bom nisso aqui, eu sei fazer, eu sei cozinhar, mas eu sou um baita de um carpinteiro, mas eu sou designer, mas eu sou videomaker, eu sou foda, porque o foco dele tá naquilo que ele acabou de aprender, na capacidade dele. Mas essa capacidade não se vende sozinho, né? Não lembro quem foi que falou, mas teve uma mente muito brilhante que disse assim, qualquer coisa que você souber fazer, o mais importante ainda é você saber vender essa coisa que você sabe fazer, né? Então, para vender, tu vai precisar do fiscal, do tributário, da gestão, né? No máximo, ele deve ter, no curso culinário, ele deve ter aprendido a fazer a gestão da despensa. Quanto eu preciso de material, no máximo. Até uma pergunta que eu ia te fazer, né, em relação a isso, porque a gente trabalhando com marca, tem muita ideia boa, né? Ideias brilhantes, que tu fala assim, cara, como é que ninguém nunca pensou nisso? Né? E tu vê que as pessoas, por mais que elas não saibam, elas têm uma visão minimamente estratégica que parece que vai dar certo. Mas no fim, passa 2 anos e meio e isso não dá certo. Então, tu acha que às vezes é falta de uma visão melhor, de ter aprendido isso, ou é realmente a falta de noção de como controlar um caixa que faz a empresa quebrar? E antes de tu responder essa pergunta, a gente só queria te dar uma lembrancinha. Que você merece, você faz parte do time 3 Mundos. Cara, então, que legal. Aí é uma lembrança. Muito obrigado, rapaz. Ainda mais você, que é administrador, vai gostar de um papel e caneta, né? Verdade. Totalmente, cara. Eu adoro isso aqui. Eu também sou uma pessoa da anotação, se eu não escrevo, não acontece. Sim. Eu organizo as minhas ideias, é meio idade da pedra, né, falar isso, mas tudo que eu faço hoje, obviamente, está no meu notebook, né, mas
eu organizo no caderno, passo pro notebook Sim. para fazer acontecer. E se eu começar só pelo computador, amanhã simplesmente não existiu a anotação que eu fiz. O Kleber é assim. Vamos casar? Fechado, A gente vai abrir uma empresa, deixa eu ver, gestão! Se eu não escrevi, não vai acontecer, eu sou cara. assim. O que tem de verdade, tá? Se tu olhar, os guris sabem, assim, uma gaveta, tudo, eu monopolizo tudo. Olha ali, ó, aquelas pastas ali, ó. É tudo cheio de rascunho. Aí de tempos em tempos, aí tem a categoria, né? Os rascunhos emergenciais. Aí você coloca em prática já no sistema de operação da empresa. Aí depois eu já taco fora, porque daí eu preciso limpar minha mente também, não vai papel na mesa. Aí tem aquele que é o quê? Talvez ele vire alguma coisa, vai pra pastinha. Aí tem tributo, nota fiscal, vai tudo guardado. Aí a cada 6 meses, a cada uma vez por ano, quando a gente encerra o ano, sai tacando tudo fora. É um saco cheio de papel. É o sócio do chamequinho. Bora! Então, Ronei, respondendo a sua pergunta, é difícil a gente chegar numa conclusão sobre o que causa isso. Porque, na verdade, assim, nunca existe a bala de prata, que eu digo assim. Nunca existe aquele motivo... Cara, é óbvio que foi isso. Por quê? É sempre um conjunto de fatores, né? Dificilmente vai ter uma coisa que, por exemplo, uma pandemia. A pandemia foi realmente uma justificativa para vários negócios fecharem. Porque, cara, não dá. Tem muitos negócios que vivem em função do caixa que tem naquele mês, você entendeu? Então não dá. A gente pegou um lockdown, por exemplo, 4 meses fechado, 3 meses fechado. Não vai ter caixa. Não vai ter caixa para funcionar. Então esse é um modelo, uma possibilidade justificável. Mas na maioria esmagadora, às vezes, não é uma coisa. É uma soma de pequenos erros, vamos dizer assim, colocando entre todas as aspas, tá? Porque eu não gosto de crucificar isso também. O erro, ele pode acontecer e você nem saber que está errando. Então, na verdade, essa pessoa não tem culpa de estar fazendo uma coisa errada. Mas, enfim. A falta de organização muito provavelmente vai fazer com que essa empresa, de qualquer porte, não tenha uma estratégia. Mas não ter uma estratégia vai fazer essa empresa ser desorganizada. Então, por isso que eu digo, não, dá pra gente olhar daqui para lá ou de lá para cá. E o que eu gosto de fazer, inclusive isso é parte da minha análise quando eu vou fazer uma apresentação para uma empresa, é entender o nível de maturidade que essa empresa tem. Quando é um negócio muito primário ainda, que você precisa oferecer soluções básicas de gestão, e aí básicas eu estou falando, gente, básico do básico, tipo assim, fluxo de caixa. Cara, quanto você está recebendo, quanto você está pagando, que dia que você tem que pagar as coisas, que dia que você vai receber as coisas. Básico do básico. Que a pessoa tem que saber somar e subtrair. Sim. Ponto. Você tem isso? Eu não tenho. Você tem um controle sobre o seu estoque? São coisas que você não precisa de muito para explicar para as pessoas, porque isso já está no dia a dia. É óbvio que existem milhões de técnicas de você fazer gestão de estoque. Existem várias técnicas para você fazer fluxo de caixa. Hoje em dia você compra planilhas prontas de fluxo de caixa para você aplicar no seu negócio. Só que se você não entende o que você está usando, você vai ficar olhando para a planilha vai ficar te olhando. Então não é esse o ponto. Agora, se a empresa tem um nível de maturidade, ok, você consegue conversar com as pessoas e você vê que algum nível de gestão existe ali, que as pessoas têm pelo menos um conhecimento e sabem da importância que aquilo tem, aí eu começo pela estratégia. Eu gosto de dizer o seguinte, isso é uma coisa que eu aprendi também faz pouco tempo. A gente usou isso, vocês já devem ter escutado isso em algum momento. Nós vamos fazer um planejamento estratégico. Cara, separa essas duas palavras, sacou? Separa essas duas palavras. Por quê? Estratégia é um motivo, é uma razão. A estratégia é o que vai dar base para você fazer aquilo. Plano é um projeto. Plano é etapa, atividade, cronograma e responsabilidade. Estratégia é por que eu estou fazendo isso? Por qual motivo? Por quanto tempo eu vou conseguir fazer isso? Para quem eu estou fazendo isso? Então é como se você conseguisse quantificar e metrificar. É óbvio que não é tão simples assim, mas o plano. Vou dar um exemplo. A gente vai fazer, nós somos uma empresa, nós somos uma fábrica de qualquer coisa. E a gente vai fazer a expansão da nossa fábrica. A gente precisa comprar um galpão novo para colocar a nossa nova planta fabril. Se a gente for fazer um planejamento estratégico, como a vida administrativa disse que tinha que ser feito, a gente vai invariavelmente chegar numa planilha
com o tempo para execução disso e o custo que isso vai ter para a fábrica e quanto isso vai dar de retorno, certo? E aí o diretor financeiro aprovaria, o diretor de produção aprovaria, a gente faria a mensuração de quantas pessoas a gente vai colocar naquela planta, ou seja, é um projeto. Tem etapas, responsabilidades, um cronograma bem definido. Não tem nada de errado em você fazer isso. Só que tem uma pergunta que não foi respondida quando a gente olha só para isso. Para que a gente vai expandir a nossa produção? Para quê? Alguém tem que responder essa pergunta para a estratégia ter sentido. Ah não, a gente quer expandir a nossa produção porque nós temos o objetivo de ser a terceira maior produtora de qualquer coisa que a gente produz na América Latina. Pô, nós temos uma estratégia. Fechou? Fechou. Quando você tem essa estratégia bem definida, o plano é justificado. Quando você só tem o plano, quem está participando desse plano pode não estar ligado a isso. Vocês devem sentir isso diretamente na marca. Alguém falou que eu tenho que fazer, mas eu não sei porquê. É isso. É isso que acontece. E óbvio que falando da forma como eu estou dizendo assim, parece uma coisa muito distante da realidade. Só que isso você pode trazer, e essa é a beleza do que eu faço. E por isso que eu me apaixonei por este ofício. Quando você consegue mostrar isso para uma pessoa que tem um negócio muito pequeno, o brilho no olho da pessoa, ela nasce e ela consegue entender o valor da gestão. Por mais simples que isso possa parecer, mas ela entende. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa que vende cachorro quente, você entendeu? Cara, a gente deve ter quantas casinhas, carrinhos de cachorro quente no Brasil? Sei lá, sacou? E vamos considerar só os que estão formalizados. Se a gente for somar os informais, a galera que vai e só vai, cara, eu sei lá quantos. 1000, se não for milhões. Beleza. Aí você chega pra essa pessoa e fala sobre, cara, você não quer fazer um plano pra você vender mais? Você não quer fazer um plano para você ver o quanto você está gastando? Isso tudo ela consegue entender. Eu gasto tanto para comprar os insumos, a salsicha, o purê, aqui em São Paulo tem purê no Japão. Eu amo purê, velho. Sim, Meu Deus. Aqui tem uns que também estão colocando purê agora, tá? Show. Me manda onde? Acho que é o cachorrão. Patrocínio? Vou mandar. Temos um consenso, então, ok. Enfim, o cara colocou todos os insumos ali para a produção do cachorro-quente dele. E aí você fala o quanto ele podia gastar menos ou quanto ele vai vender a mais, isso tudo é muito claro. Só que se você começar a conversar com esse dono do carrinho de cachorro-quente e fala assim, cara, qual que é o teu plano? Qual que é o teu objetivo em relação ao que você faz? Pô, cara, na real é que eu queria trabalhar 4 anos aqui e depois colocar uma pessoa para fazer isso aqui, porque eu já estou perto de me aposentar ou eu quero passar mais tempo com a minha família. Você está desenhando uma estratégia. Não, cara, eu tô na expansão, eu quero ter uma rede de carrinho de cachorro-quente. Nós temos uma estratégia para ser desenhada. Ou seja, essas pessoas só precisam de uma provocação para dizer o que elas querem. Para a gente desenhar essa estratégia e para eu justificar o meu serviço, cara, o caminho que eu vou oferecer para você, eu chamo de jornada. O caminho que eu vou oferecer para vocês não é um caminho de soluções óbvias. E eu não estou querendo menosprezar, desmerecer as soluções que existem, porque elas são importantes e a gente vai fazer isso aí. Só que é mais do que isso, cara. O que eu quero que você entenda é que ter um negócio não é você pegar uma coisa, colocar um valor, passar para frente. Você tem que ter um propósito. Se você não tiver esse propósito, se você não pensar na sua marca, se você não pensar em se comunicar com os seus clientes, cara, desculpa, mas hoje em dia, não vai pra frente. Simplesmente você tá fadado ao fracasso. E o que a galera costuma fazer em momentos de crise, principalmente, o caixa apertou, o que faz? Corta o marketing. Corta a comunicação. Essa é a regra, né? Não é regra, é isso? E é o problema, né? Porque daí, agora, cara, bate muito do nosso trabalho aqui, né? Da parte de, por que tu tá fazendo isso? Cara, qual que é a história por trás disso, né? Que, querendo ou não, uma coisa é um cachorro quente ali, outra coisa é uma história atrás daquele cachorro que a gente tá comprando. É um cachorro quente que é de um cara que já tá aqui há 60 anos. Como é que tu vende isso? Como é que até a mesma tua linha de produtos que tu tá criando ali, tudo isso tem uma história. Tudo isso é uma marca. Nós somos uma marca como pessoa, né? Então, às vezes, realmente fica até meio intangível de falar isso pra uma empresa, né? Tipo, cara, a marca, tu tendo uma estratégia de marca vai fazer com que a tua linha de produtos, né, obviamente venda mais, porque tu vai ter mais insumo para poder oferecer aquilo. Não vai ser tipo, uma caneta. Não, é uma caneta X, Y, Z, por causa de tal coisa. Só que o que aperta é nisso, né? Porque daí a gente começa a bater no bolso. Tipo, não tô vendendo, a crise, tá difícil, 2025 é um ano caro,
Então acho que a gente vai ter que diminuir aqui o setor de marketing, a gente vai ter que parar de investir em anúncio aqui e vamos não gravar mais vídeos. E isso linka muito com aquilo que estavas comentando antes sobre a questão da cultura, porque daí a gente está falando de dois tipos de valores, né? Esse valor que eles cortam nosso é o valor prático, é o valor que o brasileiro sabe olhar, que é o preço, que é o dinheiro. E tem um outro valor que é o intangível, que é o sentimento, que é a história, que é a narrativa, que é o propósito, o objetivo, o pertencimento, né? E aí onde nosso trabalho, eu vejo que assim, cara, parece que sempre que a gente pega, tu falou bastante sobre estratégia, no nosso serviço é estratégia de marca, o nome da empresa é estratégia criativa, né? Isso é muito importante pra gente. E eu acho que durante ainda muito tempo vai ser um tipo de lugar onde a gente vai ceifar muito, para poder explicar para as pessoas o que de fato é estratégia. E não só o que é, mas a importância dela ter isso. Porque o mais básico para mim para poder explicar isso hoje é: vamos falar de commodity. Existe aos milhões no Brasil. Você vai brigar por preço se você não tem uma narrativa. Você vai brigar por preço se você não tem um posicionamento. Vamos falar de algo que é fora do commodity. A mesma coisa. Você vai brigar por preço. É o cara que limpa o sofá. Qual deles é mais barato? Mas esse daqui, ele tem valores, princípios, a marca deles comunica de determinada forma. Quando eu fechei com ele, ele me mandou uma mensagem no dia seguinte, ele teve esse determinado tipo de posição. Depois que ele veio fazer o serviço, entrou alguém em contato comigo, fez um posicionamento. Às vezes é tudo uma pessoa, não tem nenhum problema. Só que é a forma como aquilo se dá. É o valor que está sendo entregue para a tua vida, é a solução que a pessoa está te entregando, que aquela empresa está te entregando. E aí a gente paga mais. Quem é que nunca aqui pagou um pouco a mais para entrar numa loja de roupa que foi muito bem atendido, que te dá uma cerveja, que te dá um café, que te trata como ser humano, e aquela que entra, quer comprar? Eu tenho essa, você nem perguntou o que eu quero, você não me conhece, e você está jogando todos os cabides da loja em cima de mim. Essa que mais está saindo, hein? Essa que mais sai, mas eu não quero ficar igual todo mundo, então essa que mais sai não serve pra mim. Então, eu vejo que, engraçado que como tudo na vida, né? Por exemplo, inteligência artificial chegou, vai existir o pró, só que vai existir o contra também. Então, assim, a gente pode aprender, vai existir um monte de gente fazendo, como já tem, né? Um monte de empresa. Escreve ali, tu já não tem mais a personificação da empresa, que ela tá falando exatamente o que o ChatGPT tá passando pra ela. Só que aí existe um poder nosso que é, a gente entra para diferenciar as marcas, porque sim, elas estão ficando cada vez mais iguais. Porque entrou uma tecnologia transformando a galera igual. Então, onde tem ônus, também tem bônus, né? Então, eu vejo que o posicionamento, a gestão ali, eles têm que andar, né? O planejamento. Cara, aí tu falou assim, ó, tu falou, parecia que a gente estava discutindo as nossas reuniões, né? Porque planejamento estratégico, guarda essas duas palavras. A gente é que faz estratégia para pensar no objetivo, planejamento define o cronograma, quem vai fazer o quê, que data que tem que cumprir, o que tem que ser cumprido, qual é o KPI que está analisando. Tem um exemplo, partindo por um outro lado, mas também é um mundo que eu gosto muito, né? Que é uma coisa tão gigante que eu custei a entender, né, o tamanho, assim. Eu sou apaixonado por carros, né? Eu gosto de corrida, tudo que tem motor e tá correndo eu vou parar pra assistir, é impressionante, tipo uma hipnose, né? Assim, eu adoro carro, moto, barco, avião, foguete, cara, o que você colocar pra correr, eu vou parar pra assistir. Enfim, e faz pouco tempo que eu comecei a assistir 500 milhas de Indianápolis, tem uns 5 anos mais ou menos. Nunca foi uma corrida que eu gostei, eu não gosto de corrida oval, eu acho monótono pra caramba. Foda-se, NASCAR, foda-se, não tô nem aí pra vocês. Isso é real. Ninguém tem nada com isso. Foda-se. Eu acho chato pra caramba, mas os americanos, eles são fissurados nisso. E é fissurado no sentido de religião, assim. E eu não sabia disso. Porque como não é o meu tipo de corrida, nunca foi a minha praia. Só que quando eu comecei a estudar, porque eu ouvia muito falar disso dos meus amigos que gostam de corrida, só que eles falaram, cara, porque você não tá olhando tudo. Indianápolis não é isso que você tá vendo. A corrida realmente não é tudo isso. Só que você tem que olhar o evento. Olha o que é a corrida. Como que uma corrida do ano vale mais do que o campeonato todo? Eu nunca entendi isso. O campeonato da Indy, quem corre lá, você tem uma pontuação para a Indy 500 e uma pontuação para o campeonato. E a verdade é que os pilotos, eles querem ganhar a Indy 500. Se eles ganharem o campeonato, ok, é bom. Lógico, fui campeão da Indy. Mas ganhar a Indy 500 é mais do que ganhar um campeonato. Tanto que tem vários pilotos que você não sabe quem são, que são campeões do campeonato da Indy, corrente, mas eles não ganharam a 500. E aí, esquece.
Enfim, e aí eu fiquei batendo isso na cabeça e comecei a estudar. Indianápolis tem uma semana de evento antes da corrida. Daí eu já falei, como assim, parça? A cidade, é isso aqui. Tem uma semana de evento. A cidade tem mais ou menos uns 400 mil habitantes. Durante essa semana, quase 6 milhões de pessoas vão pra lá. Uau! Nossa. Aí eu falei, cara, acho que eu sei onde é que isso vai terminar, né? Aí beleza. Aí tem todos os dias tem algum tipo de evento que vai levar até a Indy 500. Todas as emissoras dos Estados Unidos fazem a transmissão de parte ou da corrida toda da Indy 500. É, assim como a final da NFL, o espaço publicitário mais caro da televisão americana. Então você vai fazer, por exemplo, o halftime lá da final do Super Bowl, você vai pagar todos os milhões, você entendeu? Você colocar o seu sponsor num carro da Indy 500, são todos os milhões. São 33 carros que vão correr naquele dia. Existem carros que são preparados só para essa corrida. E é bem na verdade, foda-se o lugar que eu vou chegar. É óbvio que você quer ganhar. Mas, cara, tu colocou um carro e você colocou a sua marca lá para aparecer, isso vai ter retorno. E aí, depois de muito estudar e ficar impressionado com... Cara, porque é gigante. É gigante. E é mundial uma parada, sacou? Vem pilotos fantásticos que vão correr lá. Eu falei, cara, mas, porra, colocar a marca num carro de corrida, vai ficar 2 horas. Como é que isso vai trazer retorno para esses caras? Porque esse é o segredo, não é a corrida. Eu sei que a corrida é legal, se tu é branco que nem eu, vou parar para assistir. Sim. Mas e o cara que foi lá e colocou ADM num carro? Como é que esse cara tem retorno? Meu amigo, por que os caras saem no tapa para espaço de carro? No tapa. Então, assim, o cara que viu, você tem uma empresa aqui de Floripa, ou aqui da Palhoça, pequena, e eu consegui colocar o meu nome num carro que chegou em 14º na Indy 500. Esse carro vai aparecer em jornal, ele vai aparecer em programa de esporte, ele vai aparecer no Macacão, o sponsor vai aparecer no Macacão que deu entrevista naquela semana. O número de pessoas que vão ver a sua marca e que nem faziam ideia de que você existia e que podem ter criado a curiosidade, o que é ADM? O que está escrito ali? Por que esse negócio azul e verde? O que é isso aqui, você entendeu? O valor que isso tem para quem vai consumir, o valor que isso tem na solidificação dessa marca é tão grande que você tem fila, é um absurdo você falar isso, mas você tem fila de sponsor querendo anunciar na Indy. Então, tem mais patrocinador do que carro para colocar propaganda. E o número de carros no grid ainda é limitado, porque senão os americanos iam colocar todos os carros lá, você entendeu? Para correr. Existe uma qualificação que vai tirar os carros mais lentos. Ó, esses aqui estão muito devagar, vocês não vão correr. Então falta espaço. É óbvio que a gente pegou 2 exemplos completamente distintos, mas esse tipo de estratégia, de pensamento no valor que tem a posição da minha marca no mercado que eu atuo, e olha que a gente está falando de uma corrida centenária, sim, é a mentalidade que a gente precisa criar aqui. E eu não estou querendo usar os Estados Unidos como exemplo, foda-se também se você não concorda com isso, mas o que eu quero dizer é, por que eu acho que tem que ser criado aqui? Porque eu não falei lá no começo, a gente não tem dados que 65% da nossa economia está voltada para serviços. É isso. O valor do serviço, ele é o que se presta, mas ele é a reputação. O valor do serviço é a marca, é o quanto o seu cliente vai aceitar pagar mais, é o quanto o seu cliente vai aceitar te escolher, porque tem N opções. Mas por que você tem que escolher a ADM? Por que você tem que escolher a Três Mundos? O que faz de vocês, e eu tenho todos os predicados para defender vocês no Brasil todo, mas por que vocês são os caras? Porque eu sei, porque eu conheço. Agora não basta eu saber conhecer, vocês têm que se mostrar, né? As marcas é que têm que se mostrar. E este trabalho, na minha opinião, ele parte em primeiro lugar, da conscientização do dono da empresa. Esse cara, na grande maioria das vezes, é o cara que eu tenho que ficar convencendo do valor que isso tem. Eu vou ficar gastando dinheiro com brand? Pô, põe a marca aí que eu usei lá, meu pai que desenhou lá. Primo. Tem um primo que faz pela metade do preço, eu paguei, dei um boné e 2 Coca-Cola pro cara. Você entendeu? Não sim, é assim, velho. Quando a gente passar a dar valor a isso, tudo vem
na consequência, porque toda a cadeia que leva até a valorização da marca foi respeitada, vamos dizer assim. Hoje, querendo ou não, eu acho muito irado, até porque a gente passou por isso também, né? A gente nunca aprendeu na faculdade como abrir empresa, né? Tipo, tu faz isso, aí tu né? A gente sabe que pra você ganhar dinheiro, eu preciso criar alguma coisa que as pessoas precisem, que eu preciso vender essa coisa, aí eu vou criar um nome para minha empresa, eu vou chamar meu sobrinho ou minha empresa para fazer um logo, e aí eu vou começar a vender e seja o que Deus quiser. E a ideia é receber dinheiro o suficiente para conseguir pagar as contas e talvez investir. Mas tá, beleza. Fiz meu logo, construí já tudo, meu primo já mandou lá o ponto .rar, um logo em Word. Tem um lugar onde eu consigo ver um passo a passo de fazer isso? Tipo assim, tem um site, tem no Sebrae, tem alguma coisa que eu faço, tipo assim, tá, vou abrir minha empresa. O que eu faço agora, daqui pra frente? Como é que lida com isso? Cara, tem, mas ela não vai estar, ela não estava, agora ela está. Isso não vai estar unido, você não vai achar essa informação num lugar só. Aproveitar, deixa. A gente criou na ADM um material que se chama Guia Definitivo ADM, 10 passos para você abrir o seu negócio. O que a gente fez? Eu digo a gente porque somos dois, Fernanda e eu. Eu tenho uma sócia que fica em São Paulo e eu fico em Santa Catarina. Sim. A gente criou esse material porque a gente foi estudar para responder essa pergunta. A Fernanda também é empreendedora, ela também sofreu os mesmos problemas que eu sofri, se aventurando. E a gente, cara, o que precisa, o básico, o que a gente precisa falar para esses empreendedores? Eu quero abrir uma empresa e eu não quero falhar. O que eu preciso ver? E a gente chegou nesses 10 passos. Nesses 10 passos você vai achar, cara, o que eu quero fazer? Qual que é o segmento? Qual que é o meu público-alvo? O que eu preciso ter de financeiro? O que eu preciso ter de marca? Com quem que eu falo? Se eu não sei fazer absolutamente, com quem que eu falo? O que eu preciso fazer para regularizar o meu CNPJ? O que é contabilidade? Quem que faz o quê? Por que o advogado é importante? Assim? Então, assim, são perguntas e exatamente esse guia ele foi construído de forma didática. E tem muitas dicas valiosíssimas que eu assim, adoraria ter tido quando eu comecei a empreender. Que vão ajudar esses empreendedores a dar esse primeiro passo. É um material que você pode consultar e ler só o capítulo que você tem interesse. Depois eu quero ler tudo, enfim, é bem prático, ilustrado, cheio de dicas, então eu recomendo bastante. É importante, é essencial, né? Porque, cara, eu vejo pela gente, assim, quando a gente começou aqui, cara, beleza, o Edu hoje, ele cuida do nosso financeiro, e o Edu, desde sempre, ele sempre teve uma aptidão muito grande com números. Eu sou criativo, né? Meu negócio é criar. Como eu falei, eu consigo pensar no que eu quero fazer. O que eu tenho que cuidar do que eu já tenho já é um pouco mais complicado. Eu tenho as pessoas para dar o suporte, né? Mas eu vejo, tipo assim, como quando a gente começou, óbvio, né? A ideia é, cara, vender o máximo que dá, botar o máximo de dinheiro para dentro e usar esse dinheiro para pagar o nosso salário e manter a empresa. E a gente às vezes pensa assim, né? Pô, eu cobro X mil, então eu ganho X mil? Não. E daí a gente começou a descobrir. Beleza, saímos do meio, aí foi pra MBA. Já mudou um monte de coisa. Aí do nada a gente não tinha escritório de contabilidade. Tinha escritório de contabilidade. Aí do nada a gente tem um jurídico. Aí do nada tem. Sabe? E aí tu começa a ver aquilo tudo e eu fiquei tipo assim, cara, se eu tivesse que fazer isso sozinho, de descobrir isso, cara, como meio eu já tava errando um monte de coisa. Imagina. Porque querendo a empresa vai tomando uma proporção maior. Ninguém vai te falando assim, pô, mas agora tu já tem tal coisa. Tipo, ninguém te dá uma dica disso. Você sabia que? Essa pergunta cara, você sabia que? Puta, quando você escuta isso na tua empresa, pode saber que você tá fazendo uma cagada, velho. E tipo assim, pensando até no perfil dos clientes que tu tem atendido, qualquer coisa que tu mais tem notado que por exemplo, tem algum problema que pô, isso aqui é o que mais acontece, é o que mais ferra, ou é muito de caso a caso? Tem um number one de problema, assim? Tem, cara. Eu acho que é sempre o financeiro. Ele ainda é o financeiro. Eu colocaria 2 como sendo... É porque um é um problema e o outro é fraco. Ele ainda não é um problema, mas a verdade é que as pessoas não estão dando valor. O problema é o financeiro. Então, assim, as pessoas sabem o quanto eu vendo, o quanto eu ganho. Mas, por exemplo, se eu falar para a pessoa, cara, vamos ver a sua margem? Eu sei que você está tendo lucro na sua venda, mas vamos ver a sua margem. Será que está sendo o suficiente para você pagar
eu sei que você tá vendendo por 100 e você gastou 50. Só que os 50 que te sobram, eles estão pagando as tuas contas, as despesas administrativas, o jurídico, a contabilidade, um colaborador, você entendeu? Então, e isso as pessoas não têm. Elas sabem, eu vendo por 100 e eu gastei 50, eu tive 50 de lucro. Não é assim. Eu tenho muito mais. O que eu costumo fazer é, como eu penso, né? Porque assim, eu tenho formação zero. Eu sou o FF, o financeiro freestyle. Entendeu? E tipo assim, é aquele negócio. Eu aprendi a mexer com números trabalhando no meu próprio financeiro pessoal. Aí quando eu vou para a empresa, eu preciso pensar que a minha empresa ela precisa pagar imposto, ela precisa pagar o funcionário e ela precisa ter pelo menos o suficiente para bancar as contas fixas dos próximos 3 meses. Esses são os 3 principais fatores que eu boto na 1, 2 e 3. Tem que ter isso. Sem isso não dá para fazer mais nada. Tá certo? Sim. Já vamos validar as coisas Pois que é. Vamos conseguir. Existe um raciocínio. Sim, tá certo. Sim. Aí, depois disso, eu vou para investimento em marketing, outras coisas que a gente quer fazer, que daí eu digo... Do escritório, né? Tipo assim, é que assim, a gente tem os nossos custos de produção. Então eu tenho um lugar separado onde a gente só utiliza esse dinheiro para custos de produção. Suprimentos de escritório. Tipo assim, é tudo setorizado. Eu sei exatamente o quanto a gente gasta em tal coisa, eu sei quanto a gente gasta em tal coisa. Você trabalha por centro de custo, mas você é dono de todos os centros de custo. Entendi. E aí eu sei o quanto sobra e o quanto a gente pode investir. Cara, exatamente. É uma boa forma de você controlar, é um raciocínio... Mas não é ideal. Não, que não existe, eu não gosto de falar, porque aí tem que estudar, você entendeu? Eu acho que tá certo. Se é o ideal, se dá para melhorar, errado não está, tá? Porque vocês estão tendo lucro, beleza? Então, o básico é isso. Gente, se você quer saber se sua empresa está dando certo ou está dando errado, você está ganhando dinheiro? Se está ganhando dinheiro, tá dando certo. Então, a análise que eu faço primeiro, o ponto que a gente comentou lá atrás, entender o nível de maturidade do gestor. Se eu fosse apresentar para você uma proposta agora, eu poderia falar de ferramentas diferentes daquelas básicas. Se eu for falar para você sobre fluxo de caixa, você fala, cara, legal, não vou pagar ADM por isso, porque eu já tenho uma divisão por cento de custo. Eu já tenho a noção de que a minha empresa não é o que eu vendo e o que eu gasto. Que os gastos, eles são dissipados. Você tem gasto administrativo, você tem gasto de produção, você tem gasto de viagem, você tem gasto disso e daquilo. Beleza? E que isso não é direto. Esse tipo de precificação que você utiliza, de precificação de controle de despesas que você utiliza, a gente chama de contingencial ou precificação direta, vamos dizer assim. O que isso significa? Você pega tudo que você gasta e você vai cobrir estes gastos em função do quanto você vai vender o teu serviço. Só que, por que isso fica complexo? E obviamente estou falando isso aqui sem conhecer a forma como vocês organizam. Vocês não têm só um fornecedor, vocês não têm só um cliente, vocês têm fornecedores e clientes que recebem e pagam em momentos diferentes, em quantidades diferentes. Então quem tem que equilibrar essa história toda é você. Sim. Né? E existem diversas formas de você fazer essa precificação. Precificação de serviços é um desafio à parte. É um desafio à parte porque envolve muito mais do que a produção de uma mercadoria ou de uma manufatura, né? E tem um outro lado. Depois que você supera essa parte, vamos dizer que você gastava, você descobriu que você precisa no mínimo de 40 por mês e vocês estão vendendo a 100 por mês e que isso está tudo ok. Né? E que está tudo certo, vocês receberam o seu salário e está tudo ok. A empresa está constituindo caixa e está tudo beleza. Tem um outro lado, principalmente para quem trabalha com serviço, que é o posicionamento de mercado. Será que vender por 100 é o que eu deveria vender? Será que é este o público que eu quero atingir vendendo por 100? E você vê que essa conversa, ela se distancia da conversa de despesa. Porque a gente não está mais falando em cobrir os gastos. A gente está falando sobre, cara, o valor que eles vão enxergar no serviço que eu estou prestando. O perfil do cliente que eu vou atender cobrando o que eu quero cobrar. A visão que as pessoas vão ter da 3 Mundos se eu falar que eu gasto. Cara, é 10 mil, não é mais 1.000. Você entendeu? Puta, cara, mas eu acho que tá um pouco pegado nisso aqui. Cara, eu sei que tá pegado, mas é porque
o Ronei está ganhando em dólar, entendeu? Vamos embora, vocês estabeleceram essa premissa e vão fazer a precificação em função deste valor. E mercado, e concorrência, e o quanto está sendo feito. Então, não é um... Ah, tá certo, tá errado. Não, cara. Tá funcionando, vocês estão ganhando dinheiro, tá tendo lucro, a empresa está constituindo caixa. O Ronei brincou na conversa, o caixa é o rei. Todo mundo trabalha para o caixa. Esse é o principal ponto. Ah, eu tô com uma empresa que vende horrores, só que gasta horrores. Cara, você tá escravo da sua empresa. Eu detesto essa palavra. Mas vamos combinar? Para você vender muito, você teve que trabalhar muito. Você teve que se esforçar muito para vender muito. Se você tá gastando tudo isso, demita todos os seus clientes, cara. Fica com um. Porque pelo menos você vai trabalhar menos. Se o resultado no final do mês vai ser a mesma coisa, trabalhe menos. E menos dor de cabeça, né? Exatamente. Agora, cara, eu adquiri muitos clientes, eu tenho muita gente que eu tô atendendo. E no fim do mês eu tô ficando no zero, cara, para. Você entendeu? E infelizmente, isso eu vejo muito. Por isso eu falo que o financeiro é um termômetro? Um principal problema. Por quê? As empresas falam, não, mas eu preciso organizar o quanto eu vendo. Eu preciso entender por que o meu dinheiro não está ficando comigo. E aí você abre o movimento, o balanço dessas empresas e você vê, cara, eles vendem bem. Só que geralmente no gasto tá uma M. Só que aqui... Não tá uma ADM, tá uma M só. Exato. Isso. Tá no corte, Bom. Ai. E, tipo assim, das empresas que tu tem atendido, qual que é a maior bucha, assim, que tem rolado? Aí eu vou por um outro lado. Eu nunca peguei uma bucha, assim, de falar, nossa, isso aqui é um pipinão. Ah, não, sim. Tem sim. Eu falei, mas agora veio a razão e a bucha é a gestão de pessoas. Sempre gestão de pessoas. É bem difícil. E aí... Que temazinho pra gente abrir um outro vórtice aqui, né? Foda, né? Mas entra nisso, né? Porque querendo ou não... Continua. Tá. Cara, gestão de pessoas é sempre um problema no sentido de... É um tema delicado. Por isso que eu acho que ele é uma bucha, a gente pode classificar assim. Porque ou a gente descobre que existem pessoas que não deveriam mais estar na empresa, e isso fica claro por indicadores. Então você vê, cara, você tem ali, e eu peguei. Infelizmente eu fiz essa recomendação para alguns clientes. Parte do meu trabalho é olhar, fazer um diagnóstico. Se a pessoa vai tomar a decisão ou não, eu nunca me envolvo nisso. Mas parte da minha consultoria é indicar onde eu vejo que estão os problemas. E eu já vi vários. E eu falei, cara, você tem pessoas aqui que são improdutivas. Esse é o ponto. Ah, mas a pessoa está comigo... Normalmente a pessoa está comigo há tanto tempo. Cara, eu sei. E eu sei que é difícil. Ah, mas a gente começou isso aqui juntos. Eu também sei disso. Só que aí é que tá. O caixa é o rei. A gente tem que pensar lá, cara, isso aqui está improdutivo. Porque se você tem toda essa despesa, se essa pessoa isso aqui tem que estar produzindo, você tem que ver resultado desse investimento que você está fazendo em pessoas. Então, isso é um primeiro ponto, tomar essa decisão e olhar com o olhar de produção para o investimento que é feito em pessoas. Ainda existe um tabu, uma dificuldade do empresário brasileiro, principalmente o pequeno empresário, porque é tudo muito ligado ao emocional. Sim. Existe uma relação de afeto entre as pessoas que estão ali como contratadas. Então isso é muito difícil. E o outro lado da gestão de pessoas é problema de funcionário mesmo. E aí eu já tive vários. Tipo, uma situação, uma pessoa que tinha acabado de entrar na empresa, tinha um futuro que eu enxergava ser um futuro brilhante, assim, porque realmente começou muito bem, aí com pouco tempo teve problema de saúde na família sério. E aí, tudo bem, todo mundo, não tem o que fazer. Daí um tempo engravidou. Aí depois de um tempo a gravidez virou gravidez de risco e no meio disso aí tudo, o parente que tinha ficado doente morreu. Então foi assim uma avalanche até do... O cara, assim, um negócio que eu falava, gente, a gente não tem o que fazer com essa pessoa agora. Espera, não vai tomar nenhum, porque a vida dela já está complicada. Entregando aqui. Já está complicada o suficiente, entendeu? Calma. Aí vai complicar mais ainda. Exato, você entendeu? Só que aí, pro outro lado, pra quem foda, a pessoa que só tá me dando problema, eu falo, não pode agir dessa forma. E aí quando você chega
para este empresário que tá olhando assim de forma fria, fala, cara, não faça isso. Não, eu não tô nem aí, cara. Aí você fala, ó, você tá colocando a mão numa ratoeira. Eu sei que é ruim, mas aí a gente tem que falar, faz parte da nossa palavra. Não tome essa atitude. Não é assim, eu vou mandar a pessoa embora. Não faça isso, tipo, em hipótese alguma. Chamei advogados, caralho, pra falar, mano, não deixa acontecer. Geralmente é o que acontece, entendeu? Foi o que aconteceu, inclusive. O que se desenvolveu em função disso, eu acho que eu sei, mas enfim. Você entendeu? Mas são assuntos delicados e que as pessoas também têm dificuldade. Umas não podem, outras não conseguem lidar com isso da forma que deveriam. Então, gestão de pessoas, respondendo a tua pergunta, cara, é um... Eu vou fazer um meio advogado diabo aqui agora, tá? Vamos deixar essa conversa um pouco mais spicy. Te fazer uma pergunta, eu quero saber se tu concorda ou se tu não concorda. Momento... momento... pá, entendeu? Eu discordo. Quando começa assim... Tu acredita, porque eu sou dessa opinião, como a gente tem uma vivência aí com vários clientes, assim como tu também já teve, e tem, a gente vê muita coisa. Né? E nós, trabalhando com estratégia de marca, um dos nossos maiores poderes e que eu acho que nos diferencia muito no mercado é a questão do transformar abstrato em real. E a gente tem uma percepção, quase um sexto sentido, quando entra nos lugares de energia, de posicionamento, de pessoas, de olhares, a vestimenta, o que ela fala. E uma das coisas que mais pega pra gente aqui é: a maioria das pessoas não quer trabalhar. Muita gente precisa, mas não quer. Tu concorda com isso? Com a experiência que tu tem, com o que tu vê? Eu concordo, não sei se eu concordo, na verdade, eu tô meio... Eu acho que sim. Eu acho que eu concordo muito mais pela justificativa do que pelo posicionamento. Eu vou explicar. Eu consigo entender quando você fala que existe muito mais pessoas ali que precisam do trabalho do que pessoas que querem estar ali. Muito mais. E que é muito mais difícil, quase impossível você motivar uma pessoa que está ali porque precisa. Quase impossível. Daí já entra num âmbito meio social, meio cultural. Isso, então assim, concordo contigo. O seu ponto de vista não está errado, né? Eu vejo muito isso. Eu vejo nos lugares que eu presto consultoria e nos lugares que eu trabalhei. Você sabe quem está ali porque quer e quem está ali porque precisa. Sim. Eu já fui uma dessas pessoas que trabalhei porque precisava e não porque... Então, né? E isso, cara, eu concordo, isso é uma dificuldade muito grande. Acaba desembocando, né? Acaba tendo reflexo do que a gente falou anteriormente, que é a gestão de pessoas. Sim. Acaba, inevitavelmente isso vai virar um problema. Se não virou ainda, vai virar, só esperar. Porque eu acredito nisso, né? Ninguém fica muito tempo fazendo o que não quer. Ou você fica muito tempo, só que aí você fica uma pessoa completamente intragável. Aquela pessoa que diz, mano, isso aqui é um poço de energia. É a maçã podre que tá no meio da fruteira. Não se aproxima desse cara aqui, dessa pessoa aqui, porque, mano, aqui se você for dar bom dia por quê? Bom dia pra quem? Entendeu? É isso. Que é péssimo. É a pessoa que contamina o ambiente ali. Então, e aí eu acredito nisso, assim. Se não deu problema ainda, vai dar, né? Tem um outro ponto nisso tudo que a gente está falando, que tem a ver também, mas é que eu vejo muito, e aqui eu posso estar polemizando também, vai lá. Da questão da geração, da questão, tipo assim, do quanto as pessoas novas têm menos relação com isso aí. Porque, mano, a real é que eles tacam foda-se e eu quero ficar aqui até amanhã, talvez amanhã eu não queira mais e eu vou embora. O quiet quitting, né? Tipo assim, as pessoas que simplesmente não vão mais trabalhar. Isso é um trabalho, isso é uma situação seríssima, assim. Eu tive um cliente que prestava serviço remoto, uma empresa de comunicação também, grande, até um porte médio, e uma equipe muito legal, muito qualificada, só que a maior dificuldade era você motivar as pessoas que estavam lá para isso, para participar dos projetos, porque simplesmente as pessoas não queriam. Eu não gosto desse projeto. A empresa chegou com um contrato, mas porra é essa, meu irmão? Imagina se eu chego pro meu chefe e falo assim, não, meu chefe, esse relatório que tu quer que eu faça, eu não sou muito com a cara dele, então eu não vou entregar, assim, entendeu? Só que isso é uma realidade. Infelizmente, gestores da minha idade ou mais,
você contratou um fraldinha, a gente tem que... O fraldinha! Muito bom! Eu vou usar essa agora, o fraldinha. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, cara, porque essa é uma realidade. A gente tem que entender, e eu penso isso, eu tomo isso como um exercício de humildade mesmo. Assim, cara, a gente tem que aprender em todo momento assim, o que nos motivava, o que era a razão, o que era o óbvio. Para nós, não é mais para essa. A gente tem que achar outra forma de motivar essa galera e utilizar eles de uma forma muito mais produtiva. Sim. Tipo, uma galera que já vem com o software da inteligência artificial de fábrica. A gente teve que instalar como acessório. Sim. Né? Eles não, cara, eles já sabem usar. Outro dia uma amiga que é fotógrafa estava falando sobre um curso de fotografia que ela dá aula. E uma aluna dela veio falar sobre uma ferramenta de IA que ela tá usando para editar as fotos no Lightroom. Tipo um plugin de IA. E a professora aprendeu com a aluna. Tipo assim, cara, uma menina de, sei lá, 20, 21 anos. Falou, professora, você já ouviu falar isso aqui? Ela veio assim, eu não sei que porra é essa que você está me mostrando, só que facilitaria o meu trabalho em... E é isso, você entendeu? Só que daí é meio que isso, né? Se a gente for entrar nessa parte de geração, é meio que uma terra sem lei. Eles vêm com conhecimento e aí a gente tem que saber abraçar para poder aprender também. Só que assim, ó, eu vou te passar a hora que eu quero, como eu quero e se eu quero. Se eu quero. E eu acho que eu vou passar e daqui a pouco eu já vou embora. Então não é uma... É que a gente vem do lado do comprometimento, né? Isso. E eles vêm do lado, tipo assim, olha, eu fui fazer uma viagem, eu sei disso daqui, tá? Então eu vou vir na empresa para ser teu consultor vou te trazer uma ideia e vou vazar, né? Hoje, óbvio, a gente tem essa diferença, né, de, pô, o que a gente viveu, tipo, o que tu viveu, o que a gente tá vivendo e o que a nova geração tá vivendo. Mas trazendo um pouco até pro nosso mercado. Na tua visão, principalmente de quem já teve muito mais, não só de tempo de empresa, mas de números de funcionários. Tu acha que uma empresa que tem um posicionamento concreto, uma marca forte, ela consegue se blindar desse tipo de situação? Ou isso vai acontecer independente porque a culpa é do RH, por exemplo, de não ter previsto isso? Ou não? Aceita e ponto. Não, cara, eu acho que o posicionamento ele nasce de dentro, inclusive. Tá? Eu acho que quem tá lá dentro é o primeiro defensor da marca, né? Imagina se eu tô lá, eu trabalho numa empresa que divulga ao mundo um posicionamento e uma história, mas que os colaboradores que estão lá não defendem isso. Ou, cara, tu tem ali sabotadores, você não tem colaboradores, entendeu? Então eu acho que sim, isso deve nascer de dentro e a comunicação, essa é outra estratégia que eu acredito. A comunicação ela deve nascer para dentro e depois para fora. Com certeza. Isso é uma coisa que eu acredito assim de ter visto, de ter trabalhado. Então assim, é um investimento que os empresários fazem. Aí a gente está falando de empresas médias, são empresas grandes, né? O investimento que esses empresários fazem em comunicação, em definir missão, valor, códigos, enfim, a marca, explicar o porquê, você entendeu? Explicar o porquê. Cara, chega lá para um funcionário e explica o porquê. Isso não existe óbvio. A sua inteligência pode ser uma inteligência diferente da minha inteligência. A sua habilidade pode ser diferente da minha habilidade. Então não existe o óbvio. Vamos falar, você entendeu? A gente está aqui pelo mesmo objetivo, vamos trocar uma ideia. Então eu acredito que isso sim é muito importante. Aproveitando o link. Existe um drama, um dilema, essa é a palavra. Um dilema muito grande na música. E se alguém aqui já teve banda, eu tive banda. Tivemos banda, né? Em algum momento, não sei se sua banda fazia músicas autorais, ou sei lá, a minha também. Em algum momento a gente chega você está escrevendo uma música ali, ou sua banda está escrevendo uma música, você chega numa situação assim, pra quem que eu tô fazendo essa música? Eu tô fazendo essa música pra mim, porque eu gostei da letra, eu gostei da melodia, eu tô fazendo essa música porque eu quero conquistar um público, ser famoso e viver em função da minha música. Esse dilema é aquilo. A música é pra quem? A música é sempre... Essas palavras não são minhas, eu só não sei o nome do autor, tá? Mas a música é sempre pra quem tá ouvindo, sempre. Só que o primeiro a ouvir é você. Então, logicamente, a música é pra você. Exato, você entendeu?
Então é isso, se tu tá fazendo uma coisa que vai ser pro mundo, você tem que ser o primeiro a gostar daquilo, cara. Como é que vai vender isso pra fora? Como é que você vai falar, puta, minha música tem que ser a música? E vamos fazer um negócio pra fora. Vamos traduzir, vamos colocar a música aqui, não, vamos colocar o nosso brand, a nossa história, o propósito da nossa empresa pra fora. Vamos colocar. Ei, vamos colocar. Como é que a gente vai colocar isso tudo? Como é que a gente vai defender que isso é o nosso, que o nosso manifesto é o manifesto? Se aqui dentro a gente não tem pessoas que confiam e que defendem, que brigariam por isso. Você entendeu? Então por isso que eu acho que desenha uma estratégia, vende pra dentro, depois que todo mundo comprou, vamos pra fora. Tu falou aí da questão da música, eu lembrei da questão dos filmes do Tarantino, que eu sou ridiculamente apaixonado pela arte dele. E tem uma entrevista Tarantino dele... que fez o Rambo, não é? Piu. ele tem uma entrevista que ele fala assim, eu fiz os filmes pra mim. Eu fiz os filmes porque eu gostava, pra eu assistir. E aí você vê, quando você faz pro que te dá tesão, pro que te dá satisfação, você vai atrair um público parecido com você. E aí tudo fica muito mais simples. É muito engraçado, né? Tu vai ver, a gente teve a última marca que a gente criou da Home Finish. Cara, se tu olha os donos da empresa e a marca, é basicamente a mesma coisa. E aí se tu olha pro mercado deles, os clientes e como a empresa funciona, é basicamente a mesma coisa. Até a forma como as coisas acontecem dentro da empresa são eles. Tu consegue ver, isso aqui foi montado porque o Sérgio falou, aquilo lá é a parte do Massa. Tu consegue personificar. O DNA deles. É DNA, é forte, é foda, sabe? E a gente procura também, dentro da nossa, logicamente, fazer da mesma forma. Você entra aqui, o que você vê é a gente, entendeu? A forma de lidar com as coisas é a forma que a gente gosta de lidar. Porque muitas vezes as pessoas acham que só porque a gente tem uma plástica incrível, uma plástica bonita, um visual muito foda e tudo mais, vamos gravar só com, sei lá, Blackmagic, não sei o quê. Não, grava com o celular. Só que a gente acredita que menos é mais, então dá pra tu fazer uma coisa muito foda, independente da ferramenta que tu tem. Só que tu tem que saber pensar. Por isso, estratégia criativa. Né? Então, assim, você precisa ver os advogados de marca, os primeiros grandes advogados de marca dentro das empresas. E muitas vezes a gente até vê, só que daí tu olha pra elas e fala assim, deixa eu te perguntar, isso aqui não é tu, mano. Você que tá comunicando, tu tem satisfação? Eu acho que a gente... né? Você começa assim, né? Eu acho que a gente parou no tempo, ou as coisas... correria, né? Correria, o básico, né? Tá todo mundo sempre na correria. E aí tu fala... Vamos melhorar isso aqui, cara, porque assim, tu tens um baita no potencial, mas isso aqui não é tu, cara. Mas agora eu vou no meu momento transgressor aqui, vou sair do papel de entrevistado para o entrevistador. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Até porque tu tem um podcast também, né? Opa! Não sabe jogar. Porque eu sou carudo mesmo, eu não me aguento. Eu sou Matsumoto. Boa. A minha pergunta é, isso que você disse é uma coisa muito importante, eu também já presenciei isso, mas como que vocês definem essa abordagem para quem vai passar por esse processo de rebranding? O que vocês estabelecem como um critério para convencer, se é que precisa dessa etapa de convencimento para o empresário que vai fazer a marca, e como é que vocês vendem a transmissão desses valores para dentro? Cara, geralmente... Tu quer falar? Não, pode falar, depois fala. Geralmente dados... Eu gosto assim, quando todo mundo quer isso aí. Geralmente dados, tá? Porque assim, por mais que a gente trabalhe com coisas sensíveis e que são abstratas, a gente tá falando de posicionamento, porque vamos fazer uma brincadeira aqui, um parênteses. Você, casado, você ama a sua esposa, você não conhecia ela, você Eu amo a minha esposa. Você não a conhecia, você não a amava, certo? Sim. O amor, ele é um sentimento, você nutriu, você criou. Ele, entre aspas, ele não existe, ele não é prático, ele não pode tocar. Mas ele vai te ferir se algo acontecer. Sim. Então, assim, dentro das empresas é a mesma coisa. A gente começa a conversa entendendo, primeiro, para onde tu quer ir. O que tá te causando insatisfação? Porque se os caras chamam a gente é porque alguma coisa tá errada. Nunca é tipo assim, é muito raro, já aconteceu, mas é muito raro. Eu vou criar a empresa do zero, mas eu quero ter eu preciso de uma identidade visual e tudo mais. Ok, tu tá no início do início. Às vezes tu vai descobrir até um pouco do que tu quer com o andar da carruagem. Só que geralmente a gente trabalha muito com reposicionamento, empresas que já existem e procuram a gente.
Primeira coisa, o que tá rolando? Qual é o big problem que tu tens na mesa? É porque... os conteúdos... Não é conteúdo. Aonde tua empresa quer chegar que tu não tá conseguindo ir? E aí, por exemplo, vou dar o exemplo da Home Finish. O deles foi muito claro. Cara, a gente se enxerga de uma forma, mas a gente já passou por 4, 5, 6 agências. Tudo isso que eles estão fazendo não tem nada a ver com a gente e eu sinto que não deu resultado. Não deu resultado. A conversa foi bem direta, até um pouco pra mais, tá? Até um pouco pra mais. É forte ouvir isso, foi muito. Não deu resultado. O que tu me garante que o trabalho de vocês vai dar? Falei, eu não tenho como te garantir. Garantia eu não tenho. Mas eu tenho experiência, cases, clientes e pessoas que podem falar por mim. Que eu te falar sobre o meu trabalho é uma coisa. Eu tenho uma lista de clientes que eu posso passar e tu liga e tu pergunta pra eles como é que é trabalhar com a gente, tá? Tua gestora comercial trouxe porque ela acredita que vocês precisam. E parece que vocês também acreditam. Dá um voto de confiança e a gente vai resolver isso. No primeiro trabalho, eles já assim, pegaram firme. Esses aí entenderam o que a gente queria. Só que daí tem um detalhe. Ali foi um alinhamento de cultura e um alinhamento de visão estratégica. Porque nós somos muito parecidos com eles. Eles trabalham num nicho de atuação e nós em outros, mas a linguagem é a mesma, a questão de objetivo, a forma de trabalhar é o mesmo. Então aquela coisa, vendeu a cultura para dentro, você vai encontrar parecidos com você. Então quando a gente chega num cliente e fala qual é o problema que tu quer resolver, ali já dá para ter um termômetro. E aí o segundo passo é, deixa a gente entrar um pouco, reunião, conversar com os teus clientes internos, porque eu preciso escutar. Uma coisa é o que tu fala da tua empresa para mim, a outra coisa é o que eu vou escutar de quem tá lá dentro, e a outra é o que eu vou escutar dos teus clientes. Então, primeiro, dentro do dentro, dono, gerente, liderança. Segunda camada, colaboradores internos, supervisores, vendedores, etc. Terceira camada, o que o público está falando nas mídias sociais, no canal do Google, no teu site. Deixa eu ver tudo. Aí a quarta camada é, deixa eu ver tua plástica, deixa eu ver tua comunicação falada, tua comunicação sensitiva, porque daí sim eu vou entender. Tá, ele se enxerga dessa forma. Eles enxergam ele e a empresa, porque ele a empresa é a extensão dele, dessa forma. E os outros que estão fora enxergam ainda de outra. Primeiro eu preciso chegar num fator comum entre todos esses entendimentos, porque é tudo muito abstrato. E aí eu vou pra fora, tá prático, tá escrito no Google, eu amo essa empresa, eu indico isso daqui. Ou, ferraram comigo, terrível, não indico, é horrível, tal. E aí eu preciso conciliar, te levo em dados. Tu tá vendo isso daqui? Isso daqui é o que falaram, isso daqui é o que tu falou, isso é o que tá acontecendo. Qual é a verdade? O que tá acontecendo? E aí confronta. A gente é sempre um pouco do confronto, porque eu, particularmente, não estou falando por eles, mas estou falando por mim, eu trago muito isso para dentro da empresa, eu não acredito em crescimento sem dor. Exatamente igual à academia. E a dor que eu estou falando não é que eu tenho que te fazer sofrer, mas é tipo assim, irmão, esse lado tá doendo e tu tem que olhar pra ele, é um problema. Tô com dor de cabeça uma semana, tô tomando só Dorflex e tudo mais. Cara, vai no médico, não é a dor de cabeça é por causa de alguma coisa e tu tem que tratar essa coisa. A gente já teve um caso, inclusive, que nós entramos dentro da empresa, passamos 1 ano estudando na empresa, fizemos um baita de um dossiê, dei uma de advogado, tipo, tu assim, isso aqui tá improdutivo, tem que demitir essa pessoa ou tu vai continuar nessa situação. Sem colocar emoção, foi só a razão. Desgringolaram, não estavam preparados para escutar o que a gente tinha falado. No final, meio que o que aconteceu foi o que a gente tinha colocado. A empresa precisou, a gente tocou no calo, talvez não no momento certo para eles, tudo mais, talvez até não do jeito certo, porque nós podemos errar, né? Só que não estavam preparados. Mas no final das contas, a verdade era aquela. E eu sou muito assim, cara, pode doer. Ronei ontem trouxe uma parada pra mim que doeu um pouquinho, né? Me chamou a atenção numa coisa. Doeu, só que era a verdade. É a verdade, porra. Tu vai fazer o quê? A verdade só tem uma. Né? A mentira ela precisa ser descoberta. A verdade só tem uma. Então o nosso foco primeiro, olhar pra verdade. Isso tá dentro do nosso core business, tá dentro da nossa cultura. Porque se não tem verdade, toda a nossa criação vai ser numa mentira. E a hora que esse cara falar assim, não deu resultado, tu não falou que tu garantia? Você não falou que você era o pica das galáxias? E aí? Não deu resultado porque tu não me falou exatamente. Então, primeiro de tudo, entender com, assim, clareza total o problema. Análise, e aí depois a gente começa a trazer o sensitivo, a análise do público, como é que vai ser esse visual, como é que vai se comunicar, é um tom assim, é um tom assado.
Pra daí dar um... Muito massa, cara. Que eu confesso que não vou dizer que é um negócio fácil, né? Mas eu acho muitas vezes o nosso trabalho que ele é simples, porque tipo assim, sabe aquela frase que a galera fala assim, pô, imagina como é que eu vou dar um curso pro meu funcionário, que ele vai ficar fadão e vai embora. Aí tu pensa, pô, mas e se eu não der? O que ele vai fazer pela minha empresa? E as empresas, quando elas vêm falar com a gente, ou quando elas sentem que tem essa necessidade de mudar alguma coisa, elas sentem, cara, eu tô investindo em coisas que não estão me trazendo retorno. Então, pô, eu tô vindo aqui todo dia, eu já vendo aqui, eu já tenho uma linha de produtos, eu já tenho a minha história, que é a história que trouxe a empresa até aqui, mas, tipo, precisa de algo. E, tipo, às vezes é só uma roupagem nova, às vezes é só, pô, eu realmente, pra gente, a gente já tem tudo muito bem estruturado, mas eu preciso trazer uma cara nova. Teve até um dos últimos reuniões que a gente fez, o cara falou assim, cara, minha marca, olha o que é minha empresa, e olha o que é minha marca, não conversa, e ele não entende de marketing, ele é um administrador, literalmente. Ele fala, cara, eu não entendo nada do que vocês fazem, mas eu olho pra cá e olho pra meu logo, não tá e no eu falo, lugar. cara, não sou eu, não é a gente, olha para as mesas, olha o ambiente que a gente criou, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Então, às vezes, eu digo que é até simples, porque quando tu para por olhar, tu olha para o logo, olha para o dono, olha para a empresa e fala, cara, nada a ver. Então, o nosso trabalho, às vezes, é ser tipo um psicólogo. Porque eu vou parar para ouvir os problemas e eu vou usar a criatividade que a gente tem para trazer isso de uma forma que, obviamente, vai ser uma história muito melhor contada, uma história muito mais atrativa e que, obviamente, vai te ajudar a vender mais, porque quando a gente cria uma história nova, é igual, cara, porque a gente vem há séculos na nossa vida. É o mais do mesmo com novas histórias. Então, aquela empresa, ela é mais uma empresa naquele segmento, porque, cara, não existe uma empresa única. Sei lá, tipo, a Tesla. Tem alguma empresa que faz algo parecido com a Tesla? Mas a Tesla tem uma história, ela tem um jeito de vender aquilo, ela cria coisas, cria narrativas que fazem a gente sempre, tipo agora, a gente tá no meio do podcast falando dela. Então as empresas, elas veem que tipo, cara, eu invisto numa agência, mas nunca tem retorno, eu acho que a agência que é ruim. Cara, mas será que não é tu que é ruim? Será que o que tu tá dando para aquela agência não é ruim? Então, pô, me diz o que tu tem de bom, que aí eu vou transformar isso em algo melhor. Então, às vezes eu acho que até que é meio simples o que a gente faz, porque como a gente é muito criativo, cara, se eu tenho um processo, se eu entendo como montar uma estratégia, se eu entendo como aplicar isso numa linha de produto, e se eu entendo como fazer o marketing disso, cara, é literalmente seguir um passo a passo e pirar, óbvio, né? Daí tem essa parte que nem todo mundo é criativo, mas é por isso que existem pessoas como tu que vão entender muito de receita e tem pessoas como a gente que entende muito de criatividade. Então, junto que tu já faz com que a gente é muito criativo, temos uma marca nova. Muito massa, cara. Eu tenho um pensamento muito parecido com vocês em relação a essa parte da defesa da ideia interna, né? Porque vender gestão é tão complicado quanto vender, tão ou mais, não sei. Eu vou falar que é mais porque sou eu. Se estivesse do lado de vocês, eu falaria que vocês é mais. Por isso, né? Porque vender para quem já enxerga valor, você já tem uma porta aberta. Agora, quando a gente vai para lá e a gente tem que... O nosso cliente é o nosso primeiro entrave. Puta, cara, você entendeu? Superar essa primeira etapa ali, cara, do convencimento da necessidade do cara fazer aquilo. Entendeu? A gente não deveria estar gastando energia com isso. Esse é o ponto. A gente deveria estar falando sobre o que é produtivo para você, para o que vai voltar de dinheiro nesse investimento que você está fazendo aqui. Não, eu estou tentando vender para você que isso aqui ainda é uma ferramenta relevante. Entendeu? Isso é uma coisa que cansa até um pouco. Né? Sim. Mas infelizmente é o que a gente tem que fazer. Tipo assim, é igual criação de conteúdo. Cara, óbvio que eu queria chegar e falar assim, nossa, olha essa paleta de cores que bonita. Olha aqui, porque visualmente às vezes é o que chama atenção, né? Nossa, essa empresa tem umas cores bonitas, né? Porque é o que num senso comum é o mais fácil de tu explicar. Mas a gente tem que fazer conteúdo falando de novo. Cara, tua marca não vende porque o produto não tem uma história boa. Ou a roupagem daquele produto não vende, o produto não está vendendo porque a roupagem dele é feia. É um produto muito bom que está na embalagem muito feia. E cara, ninguém quer namorar com a mina feia. Ponto. Porque sempre por isso que tu se veste bem, por isso que tu tá sempre tentando cada vez, cortar o cabelo, fazer a barba, botar uma roupa nova, se sentir bem. Tanto que quando a gente começa a ficar mal, é onde a gente deixa tudo desgrenhar. Ou a gente mantém aquela pessoa do passado. Então quanto mais a gente vai se renovando, e cara, tem que se renovar, só que a pessoa só descobre isso quando tá parando de vender, quando não, sabe, tá tudo uma merda e aí tu quer correr atrás do prejuízo, aí tu já tá tanto atrás. Graças a Deus tem pessoas como nós que estamos aqui, que a gente tem um caminho para chegar nisso.
né? Mas o ideal seria que a gente buscasse sempre isso, para não ter que ficar correndo atrás sempre só quando tá dando errado, né? E a produção de conteúdo é muito sobre isso. Então, eu tenho que fazer conteúdos mostrando que a tua marca tá fraca por isso. Porque o óbvio, como tu disse, precisa ser dito. Então, se eu não te digo que, sei lá, fazer um logo juntando as letras da tua empresa é uma coisa que não transmite nada, o cara que tem o logo vai falar, verdade. Verdade, tô falando. Então, a nossa produção de conteúdo, óbvio, a gente quer ajudar. Porque, a gente tem tanta coisa dentro, tanta coisa boa, tanta informação dentro da gente, a gente precisa botar isso pra fora. A gente precisa pegar e ensinar as pessoas a ver isso. Só que a melhor forma, que como o Célio mesmo falou, a gente só aprende na dor, a gente só cresce na dor. Então a produção de conteúdo entra muito nisso. E tu principalmente também tem uma produção de conteúdo muito forte, que eu tenho visto no Instagram principalmente, que inclusive foi onde eu vi o teu vídeo do Caixa Rei. E olha só que louco, esse vídeo não é novo, não é novo esse vídeo, e me marcou. Tanto que eu vi esse vídeo, e eu acho que na próxima semana que a gente tava conversando, eu ainda falei pro Edu, olha esse vídeo aqui do jogo, Caixa Rei, e aí eu não sou uma pessoa do financeiro, sério, eu sei fazer dinheiro, mas não sei... eu lembro. Daí eu vi esse vídeo e eu falei, pô, tô fazendo direitinho, tô no caminho. Muito bom. E tu tem produzido muito conteúdo sobre isso, e qual é o viés que tu tem feito esse conteúdo, como tem sido? A gente tem uma ideia, inclusive esse agradeço a pergunta, porque eu vou ter oportunidade de mostrar esse projeto novo. A gente tem um planejamento para este ano, que eu confesso estou um pouco atrasado. Vou botar a culpa na minha filha. Eu tinha um planejamento, mas falta energia. Que é levar informação de gestão empresarial relevante para o maior número de empreendedores. Inclusive essa é a nossa missão. Tá? E o melhor canal que a gente entendeu para fazer isso hoje é o YouTube. Então a gente tem muito conteúdo didático e a gente está com um projeto novo. Esse é um dos principais projetos da DM no momento, que é criar e fortalecer esse nosso canal. Ele já existe, mas ele ainda é pouco movimentado. A gente está num processo de produção de conteúdo, então já tem os roteiros fechados, a gente depois vai alugar estúdio, enfim, vai produzir um conteúdo como se fossem aulas, que vão ser vídeos didáticos. E aí vídeos sobre o quê? Como construir um fluxo de caixa, o que é relevante para a precificação, como é que eu calculo a margem do meu produto, qual que é a diferença de margem de produto e margem da operação. São perguntas que são fáceis de serem respondidas e de serem compreendidas principalmente, e a gente vai oferecer isso gratuitamente. Então é conhecimento de gestão empresarial para essas pessoas. Vocês vão poder assistir a hora que surgir a dúvida, você entendeu? E por que isso para nós é relevante? Qual que é a nossa estratégia por trás disso? E até o porquê que a gente escolheu o YouTube, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em passar essas informações em 45 segundos do Rios. Sim. Então, isso para nós, eu não sou uma pessoa de didática e de oratória veloz. Então, isso já é difícil. Eu também sou entendeu? Assim. Eu preciso articular as palavras de forma devagar, porque o meu cérebro pensa devagar. Existem pessoas que falam com uma velocidade, com uma naturalidade absurda, que nasceram praticamente para falar num Rios, que eu fico encantado. Eu falo, eu queria ser essa pessoa, assim, entendeu? Mas eu não sou. E o YouTube não, ele já permite mais tempo. E tem outra vantagem, que, por exemplo, você está vendo um vídeo no YouTube, tu assiste a parte que você acha relevante. Depois eu quero assistir o resto. Não entendi, eu vou assistir aquela parte de novo. Tudo bem, tá lá. Tá lá o conteúdo. E é um canal que você consegue reter mais a atenção das pessoas, né? Elas param para escutar aquilo ali, ou quando elas estão almoçando, ou quando elas chegam em casa à noite, não vou ligar uma televisão, uma novela, alguma coisa. O YouTube é a nova televisão, né? Então vou ligar um canal que eu quero dentro do YouTube. É aquela coisa, eu acho que entrou um pouco nesse, desculpa te cortar, mas entrou um pouco nesse fluxo de o YouTube é o lugar onde eu só me divertia, só que agora é o lugar que eu posso aprender me divertindo, né? Então é um aprender divertido, né? Tipo, eu tenho que parar pra ler um livro, porra, não sei o quê. Não, eu tô escutando alguém que já percorreu uma jornada, que tem um caminho, e que, tá falando uma coisa, ele tá sintetizando a informação e ele tá me trazendo, né? Eu nas últimas semanas tenho feito bastante isso, assim, tenho pego uns vídeos que tava pra eu assistir há um tempão, esse podcast, até mando pros guris de vez em quando, assiste esse aqui também, achei interessante, não sei o que e tal, porque chego em casa à noite, tomo um banho, vou assistir uma série.
Cara, às vezes eu já sei até o que vai acontecer. Eu vou passar 3 horas vendo a série, eu não vou assistir um vídeo que vai agregar no meu... Bati no microfone, desculpa, editor. Mas no meu... Você vai ficar puto comigo. Mas no meu conhecimento, né? Até pra aplicar amanhã já, né? Então... Cara, mas, inclusive, tenho certeza que vai dar certo pelo principal motivo de que, inclusive, foi que a gente se conheceu por isso, né? Exatamente. Foi o nosso projeto do YouTube, os vídeos de obra da Pronto. Exatamente. Foi daí que começou esse nosso romance. Eduardo como modelo, né? É verdade, né? Pode crer. Não, incrível. Quem olha aquele vídeo, se não soubesse que tu era da ia dizer, nossa, que ator. Pois é. Né? Eu e a Jay. Nossa. Jay. Ou nem atores. Nossa, a casa dele fizeram bem essa casa, realmente. Sim. Mas em nome da Três Músicas, quero muito agradecer pela tua presença aqui, por ter passado isso, porque assim, principalmente muito da galera que acompanha o nosso conteúdo é da nossa área. E criativo não é a pessoa que manja de financeiro. Né, o Edu é uma pessoa à parte, né, bem à parte, mas o ramo criativo não tem isso como base. A gente tem várias coisas como base, mas isso não é a nossa base. Então, obrigado por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre isso. E quero que tu, além de deixar uma mensagem final para os empreendedores... Busquem conhecimento! Deixar uma mensagem final, quero que me diga onde eu baixo o guia dos passos para abrir empresa. Pois é, quero. YouTube, quais são tuas redes sociais? Preciso ler isso. Fechou. Vamos lá. O guia, a gente tem ele disponível no Hotmart. Vocês podem encontrar por esse nome, Guia Definitivo 10 Passos para Abrir a Sua Empresa. Se vocês colocarem Guia Definitivo 10 Passos, já vai abrir. Vou botar o link na descrição. Uma boa, posso mandar o link. Então vocês acham ele no Hotmart. O nosso canal, todas as nossas redes sociais estão padronizadas, então ADM Gestão Empresarial. ADM, ADEEME, Gestão Empresarial. Vocês vão encontrar LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok também existe, enfim, a maioria das redes, não sei se toda semana nasce uma nova, mas vocês conseguem encontrar as nossas redes. Além do nosso site, obviamente, vocês também conseguem encontrar, ter contato conosco por lá. Cara, uma mensagem... Bom, primeiramente, obrigado, cara. Eu que agradeço vocês 3, caras. E vou deixar registrado aqui, eu adoro fazer isso. Que a gente vai assistir velhinho e chorar junto abraçado. Cara, parabéns. Parabéns. Eu adoro fazer parte desses momentos e poder registrar isso. Eu tenho muito mais proximidade com o Ronei, vocês sabem, mas a gente acompanha o desenvolvimento. A Três Mundos é uma referência. Entendam, e eu estou falando isso não é porque eu sou apaixonado por ele, não é isso. É porque eu vejo. Então, assim, o cuidado que vocês têm, a forma como vocês se posicionam e se comunicam é um grande diferencial. Continuem assim, tá? Deve ser horrível ser sócio de 3, eu já fui. Mas, cara, assim, continuem, tá? Eu sei que isso é algo assim, mais uma pessoa falando isso, mas não é, cara. Eu vivo disso. Então, parabéns. Obrigado pela oportunidade de vir aqui contar esse tanto de lorota pra você. Primeira de muitas, né? Que a gente quer mais. Hoje não é porque não dá, senão a gente ia fazer um episódio de 10 horas, daí não tem YouTube que segure isso. Já chama o jurídico, né? Mas aqueles vídeos de... Sabe quando tu quer desestressar que tu bota aqueles vídeos de mar, que é 10 horas? 40 horas barulho do mar, né? Tipo, fica lá... Eu boto de vez em quando, eu boto os vídeos de vez em quando. Esse o YouTube não coloca nem anúncio, né? Exatamente. Caras, e a mensagem final vou falar diretamente com o meu público, se vocês me dão palco aberto. Que acreditem no poder da gestão. Então você, pequeno empresário, microempresário ou grande empresário, acredite no poder da gestão. Se você tem um problema na sua empresa, se você tem objetivos que ainda não foram atingidos na sua empresa, muito provavelmente, para não dizer sempre, a solução vai passar por planejamento e organização do seu crescimento, tá? Isso tudo se faz com gestão empresarial, tá? Isso aí. Fechado? Fechou.
Pessoal, então espero que vocês tenham curtido esse episódio do nosso podcast. Qualquer dúvida que você tenha, só mandar mensagem pro Diogo ou comentar aqui nesse vídeo. Espero que você curta, mande pros seus amigos, mande no grupo da família, que não é só para mandar bom dia, mande conteúdo legal também. E se você quiser também conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho de estratégia de marcas, entre em contato, 3mundos.com.br, lá tem cases, lá tem os nossos contatos, tem tudo que você precisa. Tem o nosso Instagram também, @somos3mundos, e a gente te aguarda para fazer um mundo muito mais criativo e muito mais elegante, né, meus amigos?